Para essa receita, você vai precisar de um fouet para bater a massa, tá? Porque a massa fica mais fofinha. Se você não tiver, usa colher de pau, mas se você tiver esse aqui, é bem melhor para a massa ficar fofa. Você vai precisar de um ovo. Aqui é só um ovo, tá, gente? Ela veio com uma gema e meia, mas é só um ovo normal. Aqui eu tenho uma essência de coco e de baunilha, mas ela é opcional, tá? O coco ralado, se você usar essência de coco, também é opcional. Você pode também usar o coco sem usar essência, tá? Vai da sua escolha. A essência e o coco ralado são opcionais. Eu gosto de colocar. Eu vou dividir a receita. Uma parte eu vou colocar coco ralado com essência de coco, a outra parte eu vou colocar só essência de baunilha sem o coco, tá bom? Margarina eu coloquei sem sal, tá? Mas pode ser com sal se você preferir. Uma xícara de açúcar, mas você pode pôr menos ou mais, você que escolhe. Aí eu coloco uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento e uma xícara de farinha de trigo. A farinha de trigo é mais ou menos 150 gramas, mas pode ser que precise um pouquinho mais. Aí você vai vendo aí na hora que você vai fazer. E o leite, na verdade, é só um pouquinho, ó, meia xícara só para molhar a massa, tá? O leite seria só para molhar a massa. Tá, se você não tiver, vamos supor, se você quiser usar uma essência de laranja e usar um suquinho de laranja, também tanto faz. É só um pouquinho, só para a massa não ficar seca, tá? Então esses são os ingredientes: ovo, essência, né, de baunilha ou outra da sua preferência, coco ralado, margarina, açúcar, fermento, farinha de trigo e um pouquinho de leite. Esses são os ingredientes que você vai usar para fazer o sequilho. Toda vez que você for quebrar um ovo, é legal você tirar essa película aqui do ovo, ó, porque isso aqui dá mau cheiro no ovo, tá? Então é legal você tirar isso aqui do ovo, tá bom? Opa! Coloquei 5 colheres de sopa cheias de margarina. E agora eu vou mexer junto com esse ovo, o ovo inteiro, tá? Vou mexer com o fouet até a massa ficar bem branquinha. Vai mexendo com o fouet. Vai batendo mesmo a massa com o fouet. A massa vai ficar, até ela ficar bem esbranquiçada, tá? Aí você vai colocar também o açúcar. Agora que eu já bati um pouquinho, ela não tá esbranquiçada ainda, tá? Eu vou colocar uma xícara de açúcar. Eu não gosto muito de colocar bastante açúcar, tá? Aí você vê, eu coloquei uma xícara, você pode pôr mais ou menos. Caso você queira fazer diet, ao invés do açúcar, você vai colocar esse adoçante forno e fogão. Você vai colocar a mesma quantia que você colocaria de açúcar, você vai colocar esse adoçante forno e fogão. Isso para pessoa que é diabética, né, ou não quer fazer uso do açúcar. E vai mexer do mesmo jeito aqui, ó, com a manteiga e com o ovo, tá? Não precisa bater muito rápido, tá? Você pode bater suavemente, tá? Você pode só mexer a massa, tá? Não precisa bater assim com muita força. Agora o creme tá bem branquinho, ó. E aqui só tem aqueles 3 primeiros ingredientes, só o ovo, a margarina e o açúcar. Agora eu vou colocar os demais ingredientes. Eu vou colocar a farinha de trigo agora. Quando você coloca a farinha de trigo, você pode mexer com uma colher normal, tá? Porque como é meio seco, fica difícil mexer com o fouet. Aí você pode misturar a massa com uma colher. Você vai amassando assim com a colher, ó. Você vai puxando aqui da vasilha. Você vai amassando, tá? Até ela ficar uma massa mais molhadinha. Olha só como essa massa ficou fofa. Ela ficou bem fofa. Só que aí é o momento que eu coloco um pouquinho de leite para ela não ficar muito seca. Porque eu gosto de sequilhos, mas eu gosto dele um pouquinho mais úmido. Eu não gosto tão seco assim. Olha, eu coloquei um pouquinho de leite e eu vou continuar mexendo a massa. Olha, a massa ela tá assim, ó. Nesse momento tem que pôr um pouco mais de leite, porque ela não pode ficar assim, senão ela não vai virar biscoitinho. Então eu vou pôr mais um pouquinho do leite para dar uma olhadinha na massa, tá? Para ela desprender da colher. Você sabe que a massa tá boa quando você pega uma colherzinha e ela sai, a massa sai, ó, tá vendo? Você pega, eu tô filmando com uma mão, gente, usando a mão esquerda, tá complicado. Mas, ó, quando a massa tá fofa, aí ela sai com facilidade, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Ela sai, deixa eu mudar aqui de mão para ficar mais fácil com a mão direita. A massa, ela não é muito mole nem muito dura, ela é bem fofa. Ela parece uma clara em neve, ó. Aí você faz assim, ó, e ela sai da colher. Se ela não sair da colher, você põe um pouquinho mais de leite. Eu tô achando que eu vou pôr mais um pouquinho de leite
tá? Pra ela não ficar muito mole, mas pra ela sair da colher com mais facilidade, tá? Agora ela tá no ponto certo. Agora você pega assim, ó, e ela cai com facilidade. Não pode estar muito mole, ela tá bem fofa. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento e vou separar a massa, colocar numa outra vasilha uma parte para colocar cada uma essência. Tem o fermento. A massa ela tá bem fofa, gente. Ela tá parecendo uma clara em neve, ela tá bem fofinha, muito gostosa assim da gente mexer. É que eu tô com a mão esquerda aqui, não dá pra, acho que ver o efeito, mas ela tá bem fofa e olha como rendeu só um ovo e uma xícara de farinha de trigo, né, e 5 colheres de sopa de margarina. Olha como cresceu a massa. Agora eu vou dividir a massa. Olha, nessa massa aqui eu vou colocar essência de coco. Vou colocar assim uma tampinha, né, da embalagem, mas não muito cheia, porque a massa é pouca. Coloquei, mas eu acabei colocando uma tampa toda, tá? Porque a tampa não é tão grande assim como eu imaginava. Essa aqui eu coloquei essência de coco, vou mexer e vou colocar o coco ralado. Olha, eu vou colocar 3 colheres de sopa cheia de coco ralado, tá? Mas é porque a massa é pouquinho, aí você coloca o tanto que você quiser, tá? E mexe com a colher, tá? Vocês veem que eu não tô usando mais o fouet. O fouet é só para aquela primeira parte, tá? Eu acho melhor mexer com a colher mesmo. Depois que você coloca a essência de coco, tem que mexer bem, tá? Pra a essência entrar bem na massa, senão vai ficar um gosto meio estranho. Então é bom mexer bastante, não precisa bater, só mexer com a colher. Agora que eu já fiz a massa de coco, né, com coco ralado, a essência de coco, agora eu vou colocar apenas essência de baunilha nessa massa. Olha, eu vou colocar essência de baunilha, tá? Uma tampinha também. A essência é bem doce, então por isso que eu coloquei até menos açúcar. Porque eu não gosto de coisa muito doce, porque a essência de baunilha é bem doce já. Eu já terminei, agora eu enfarinhei e untei, né? Primeiro eu passei margarina e agora eu coloquei farinha de trigo num tabuleiro redondo. Daí eu vou colocar na colherada, tá? Eu vou colocar primeiro de coco. Eu não vou separar na forma, porque na minha casa as pessoas comem os dois sabores. Se na tua casa aí as pessoas, um não gosta de um sabor, não gosta do outro, você põe, né, da sua preferência, né? Você pode colocar numa forma, você coloca... Minha forma é essa daqui, gente, que eu tô filmando sozinha. Você pode separar uma forma, você põe um sabor e outra noutra. Aqui em casa eu faço tudo junto, porque todo mundo come, né? Os dois sabores, tá? Agora eu vou colocar na colheradinha. Se você tiver o saco de confeitar, você pode usar. Eu não tenho muita paciência para saco de confeitar, não. E também sozinha, né, filmando e com saco de confeitar vai ficar difícil. Vou ter que fazer um outro tabuleiro, porque ainda sobrou tudo isso aqui da massa de baunilha. E nesse aqui tem baunilha e tem o coco juntos, tá? E agora eu vou colocar mais de baunilha aqui nessa forma, porque essa receita rende bastante biscoitinho. Não encheu esse tabuleiro, mas ao todo deu 64 bolinhas, porque eu fiz elas pequenininhas, tá? Aí vai, como eu não tenho forma grande, aí vai da sua escolha, né? Você pode fazer bolinhas pequenininhas ou grandes. Agora eu vou ligar o forno e vou assar. Ficou uma delícia. Muito bom. Essa aqui é de coco. Ai, que delícia, gente. Faz aí na sua casa, que o pessoal vai adorar. Muito bom. Ela fica crocante. Elas ficaram crocantes ao redor, né, na beira. E no meio ficou bem fofinha. Gente, que delícia. Essa aqui é de baunilha. Ai, que delícia, gente. Baunilha. Ela é bem fofa. Tô falando com a boca cheia, gente. Coisa feia. Uma delícia. Aprovada.